Não é estranho a todos aquilo que já vinha se anunciando neste mundo, quanto àquilo que ocorreu à Rússia, à Ucrânia e aquela região entre a Ásia e a Europa. Então eu creio que é pertinente nós olharmos para as profecias bíblicas e entendermos o contexto de tudo isso dentro da geopolítica, dentro daquilo que as nações têm praticado e se movido. Então, nesta manhã eu quero falar com os irmãos a respeito do papel da Rússia nas profecias bíblicas. Eu peço que você abra novamente sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Pode ficar assentado como você está. Lucas 21, eu vou ler apenas o verso 24. Lucas capítulo 21, verso 24. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso tempo de estudo. Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque Tua palavra nos esclarece e nos firma dentro da verdade, que Tu tens o absoluto controle sobre o papel e a movimentação das nações nesse mundo. Confiamos, ó Pai, que ao estudarmos esta verdade, o Teu Espírito Santo agirá em nosso coração e nossa mente, tanto nos tranquilizando quanto nos demonstrando a firmeza que devemos ter nesse tempo do fim. Abençoa, Pai, este tempo de meditação da Tua verdade pelo ministério do Teu Espírito. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Há uma expressão aí em Lucas 21, 24 que é preciso entendê-la. Primeiro, quando fala e cairão ao fio da espada e serão levados cativos, fala da nação de Israel. Ou seja, daquilo que era a consequência da desobediência e da infidelidade de Israel para com Deus. Então, o que Jesus está narrando aqui é aquilo que já havia acontecido, mas que voltaria a acontecer agora através do Império Romano. Isso realmente aconteceu não mais do que 40 anos depois disso, depois que Jesus disse isso. Nós estamos aqui no início do terceiro decênio e no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois, o general Tito realmente realizou isso. Ele entrou em Jerusalém, houve a mortandade de um número muito alto de judeus. Jerusalém foi novamente destruída e só voltou a ser realmente um lugar habitado pelos judeus numa pátria judaica em 14 de maio de 1948. Então você imagine quantos séculos, quase 19 séculos se completaram depois que esta profecia foi cumprida. Serão levados cativos. Israel só voltou à sua terra, realmente pela ordem assinada pelo presidente das Nações Unidas, um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 14 de maio de 1948, às 17 horas. Israel voltou a ser um Estado soberano. E ali as nações árabes já estavam prontas a destruir Israel, e ela foi sustentada pelo poder de Deus, tanto naquela ocasião, quanto na Guerra dos 6 Dias, em outras situações envolvendo os árabes e o seu ódio para com Israel. Mas esta profecia de Jesus não refere-se apenas a este fato. Ele usa uma expressão, até que os tempos dos gentios se completem. O que são, o que é? Qual a referência a tempos dos gentios? É o tempo onde Israel perdeu a autoridade sobre a sua própria terra. A expressão tempo dos gentios significa o tempo em que as nações gentias, não judaicas, as outras nações do mundo, pisaram Jerusalém, ocuparam Jerusalém, realmente expulsaram o povo de Deus da sua terra. Quando que começa esse tempo e quando que termina esse tempo? Nós sabemos historicamente que esse tempo ele inicia 605 anos antes do nascimento de Jesus. Num fato muito semelhante a esse. Quando você lê Jeremias, desde Isaías profetiza o que vai acontecer,
E Jeremias descreve o que aconteceu. Quando então, em 722 a.C., a Assíria levou cativa Samaria. O que era Samaria? Era depois da divisão do reino entre Jeroboão e Roboão. Samaria foram a capital das 10 tribos do norte. Então, em 722 a.C., os assírios tomaram aquela região e levaram as 10 tribos. Elas nunca retornaram para sua terra. Depois, a Síria foi vencida pela Babilônia. Então, os babilônicos, em 605 até 586 a.C., eles empreenderam campanhas contra os países ali da Ásia, daquela região da Palestina, de forma que em 605, Nabucodonosor começa a sua campanha, a primeira grande leva de judeus, levando então Daniel e todos aqueles que você conhece, o livro de Daniel. Essa campanha se continuou, não é? Depois levando Ezequiel, foi na segunda turma, até que em 586 a.C., na rebelião do rei de Judá contra Nabucodonosor. Nabucodonosor vem e não perdoa nada. Ele destrói a cidade, retira o que havia ainda do templo. Então ali teve fim o glorioso templo de Salomão. Ele levou tudo que havia lá dentro, levou para a Babilônia, e os judeus foram levados cativos. Desde esse ano, 605 até 586, os judeus viviam sempre sendo escravizados por alguma nação. Houve nesse período, e se você nota na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, há um período de 400 anos onde não há profetas. Há um silêncio de 400 anos, 4 séculos, entre Malaquias e Mateus. Nesse período, se você quiser pesquisar, chama-se o período dos Macabeus. Quem eram os Macabeus? Eram judeus que procuravam, pelas suas forças, libertar Judá do jugo das outras nações. Mas isso que Jesus está dizendo, o tempo dos gentios, estava já sendo aplicado. E Jerusalém estava sendo pisada por nações gentias. E Jerusalém Judá continuava sendo pisada por nações gentias. Quando Jesus nasceu. Jesus nasceu num período onde Judá estava ocupada pelo Império Romano. E isso se estendeu por longo tempo, até que Israel voltasse à tua terra. O tempo que nós conhecemos como o tempo da igreja, coloca Israel de lado nessa questão. O plano de Deus, com o início da igreja em Atos 2, Israel é deixado de lado, não abandonado. Ele sai de cena para que a igreja, por um tempo que os profetas, e nem a Bíblia revela quanto, a igreja esteja em cena. Então esse tempo dos gentios, ele retorna quando a igreja ser tirada e novamente as nações gentias voltarem a se movimentar neste mundo de acordo com aquilo que Deus já tem previsto. Então este tempo dos gentios é o tempo de domínio das nações gentias sobre Judá, e mesmo que isso não ocorra agora, isso voltará com mais intensidade no tempo da tribulação. Então, irmãos, nós temos na Bíblia uma demonstração, realmente uma revelação de como esse tempo se desenvolveria. Vou pedir que os meninos coloquem o PowerPoint para nós acompanharmos Daniel 2. Coloque lá, por gentileza. Antes do PowerPoint, entenderam a questão da explicação do tempo dos gentios e o que ocorre, ou ficou alguma dúvida? Alguma questão que a gente possa ajudar? Então, como que é revelado esse tempo dos gentios, esse tempo de domínio nas nações gentias? Vá comigo a Daniel 2, capítulo 2 de Daniel. Você conhece bem a história, eu não vou me alongar dentro dos particulares da história do sonho de Nabucodonosor e de que ele desafiou os magos a darem não apenas o sonho, mas a revelação do que aquilo significava. Mas nós vamos partir já para a questão de como Daniel, ele demonstra aquilo que é o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito, o peitoril e os braços de prata, a cintura, o quadril de bronze e as pernas e os pés de uma mistura de ferro e barro.
Daniel ele profetiza sobre 5 reinos, 5 grandes reinos. Notem que na estátua nós temos a descrição do valor e da força de 4 desses reinos. Mas na última parte, Daniel fala de uma pedra não cortada por mãos que vem e derruba o último formato desses reinos. Qual é o 5º grande reino? É realmente o reino de Cristo, o reino milenar. Nós sabemos que antes desses 4 reinos, existiram outros 2 grandes reinos na terra. Realmente, a primeira grande dominação, não considerado um reino nesse sentido nacionalista, a primeira grande dominação no mundo se dá na planície de Sinear por Nimrod. Ou seja, o primeiro a dominar, a escravizar. A Bíblia fala de Nimrod em Gênesis como um poderoso caçador diante do Senhor. Então, realmente, ele era um homem com habilidades de caça e conhecido por isso, mas que usou disto para se tornar realmente alguém que dominava. Então, o primeiro grande dominador nessa história humana é Nimrod, onde? Na planície de Sinear, aonde começou a vida, onde começou com o Jardim do Éden, estava na planície de Sinear, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, Gion e Pison, essas eram as fronteiras do Éden. E aonde está essa região hoje? Bem próximo de onde está a cidade de Bagdá, no Iraque. Aquela é a planície de Sinear. E é interessante que a humanidade começa ali e a humanidade termina ali. Realmente é uma volta, não é a tudo isso. Mas o primeiro grande dominador é este homem, Nimrod. O primeiro grande império do mundo foi o Império Egípcio. Aquele que nós conhecemos por toda a história do Êxodo. Realmente foi o primeiro grande império mundial. O segundo grande império mundial foram os assírios, que levaram escravos às 10 tribos de Israel. Por que Daniel não cita eles? Porque para Daniel eles já estavam no passado. Então não tem por que citar os egípcios, citar os assírios. O que Daniel traz naquele tempo não era uma aula de história, era uma profecia do futuro. Então não haveria por que citar egípcios e assírios. Ele cita o que há e o que haveria adiante de tudo isso. Então, a estátua do sonho de Nabucodonosor revela exatamente essa questão. Pode passar. Há um texto ali, pode colocar. Comece comigo, lendo o capítulo 2, versos 37 e 38. Diz assim: Tu, ó rei, és reis de reis. Agora Daniel está falando de Nabucodonosor, a quem o Deus do céu tem dado a glória, e onde quer que habitem reino, o poder, a força, e aos filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Então Daniel simplesmente disse para Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, ele começa a demonstrar o tempo dos gentios e começa por Nabucodonosor, demonstrando todo o grande valor daquele império fundado pelo pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. Só que o pai de Nabucodonosor, ele assentou, vamos dizer assim, aquilo que seria o grande império do filho dele. E foi realmente durante as mais de 4 décadas em que Nabucodonosor reinou, que a Babilônia atingiu todo o seu esplendor. Só que o reino babilônico foi um reino, de certa forma, curto. Ele dura apenas 70 anos. Ele é um reino que teve esses 2 grandes reis, e ele começa pela sua opulência. Realmente, a riqueza e o poder do reino da Babilônia foram quase inigualáveis. Pode passar adiante. Nabucodonosor representa o império que governava naquele momento. Ele atingiu o auge de seu poder e do seu esplendor, como eu disse, sobre a liderança dele, decaindo rapidamente após a sua morte. Dos 70 anos em que existiu o Império Babilônico, Nabucodonosor governou durante 42, mais exatamente, tendo antes governado junto com seu pai durante 3 anos. Pode ir indo passando. A cabeça de ouro ainda, ele dominou toda a terra e fez de Babilônia a rainha das nações, a capital da civilização, o centro da cultura e sede do comércio, o mais ilustre em todos os aspectos, menos em extensão geográfica. Este foi o império da Babilônia. Pode ir à frente. O peito de prata e os braços não é de prata. Pode continuar.
verso 39 diz: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então aqui ele já fala do reino que veio após o reino babilônico. Pode ir adiante. O segundo grande império foi o Império Medo-Persa. Como o nome já indica e como os dois braços ligados pelo peito representam, trata-se de um império que seria formado pela união de dois povos, os medos, habitantes da Média, e os persas, habitantes da Pérsia. Este império é também conhecido simplesmente pelo nome de Pérsia, pois os persas eram mais predominantes. Para você ter uma ideia do que isso envolve hoje. Você conhece o Iraque. O Iraque são árabes. Mas você conhece o Irã. O Irã não são árabes, são persas. Eles não são árabes, até a língua deles é diferente. Eles são persas e por isso houve todo aquele confronto entre Irã e Iraque. A formação desse império Medo-Persa começou em 550 a.C., quando Ciro, o Grande, derrotou o último rei Medo e anexou toda a terra que ganhava ao império dele, da Pérsia. Foi em 539 que derrotou Babilônia, que marca provavelmente o início profético do império dele. O fim do império aconteceu em 330 a.C., quando caiu para Alexandre o Grande da Grécia. Então, é o próximo império. Pode passar adiante. O ventre e os quadris de bronze. O verso 39 ainda diz: e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. O terceiro império mundial representado pelo ventre e pelos quadris de bronze foi a Grécia. No começo foi grande extensão, mas desintegrou-se logo após a morte do seu fundador. O grande feito desse império era para helenizar, ou seja, espalhar a sua cultura por todos os países que conquistava. Quer dizer, introduziu coisas de sua pátria em cada nação conquistada, que influenciaria os costumes e maneira de viver deles. Assim deu para o mundo inteiro uma língua comum, a grega. E isso preparava a fácil expansão do Evangelho séculos mais tarde. Deus domina os impérios, as nações? Sim, Deus domina. E Deus domina a tal ponto que Ele usou desses impérios e nações para, no seu tempo, enviar o seu Filho. Jesus veio no tempo mais propício na história humana para que a igreja dele fosse fundada. Uma cultura, uma língua espalhada por todo o mundo. Quando você toma, por exemplo, o apóstolo Paulo, já dentro do Império Romano, que é o próximo, esta língua, a mesma língua grega, e a facilidade de locomoção dentro de um grande império, impulsionaram a pregação do Evangelho e a fundação de novas igrejas entre os gentios. Então, até nisto Deus usou, e isto Deus usou no tempo certo, a fim de que o Evangelho e o seu Filho viessem e prosperassem dentro daquele contexto. Então nós chegamos à quarta questão: as pernas de ferro as pernas e os pés de ferro e barro. Verso 40 diz: e o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Pode passar. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que era o Império Romano, então? Pode seguir. O quarto reino evidente era o Império Romano, que começou unida, mas depois se dividiu. O Império Ocidental e o Império Oriental é representado pela parte inferior do corpo, dividindo-se nas duas pernas, as duas partes desse império. Pode ir? Era o mais forte dos quatro, mas internamente o seu valor e a sua qualidade eram inferior aos seus predecessores. Sabe o que tornou tanto o Império Grego, mas principalmente o Império Romano, um império fraco? Sua imoralidade. Enquanto os romanos se preocupavam com as questões que hoje nós chamamos as questões de gênero, e muitas das questões de gênero são defendidas pela cultura e pelos sábios daquele tempo,
Enquanto eles se preocuparam com tudo isso e a imoralidade tomou conta fortemente da nação, as nações gentias se preparavam militarmente. E quando então se abateram sobre o Império Romano, era formada de homens fracos e despreparados. Eu abri esse parêntese para dizer a vocês algo. Um homem escreveu essa semana, dizendo assim: enquanto no nosso país, no Brasil, as questões de gênero são aquelas mais debatidas, discutidas, e qualquer questão que ocorra, como por exemplo houve alguns meses passados, de um atleta profissional ter colocado algo por causa de uma propaganda, e ele foi praticamente banido, tanto da seleção quanto do time dele, enquanto qualquer opinião contra a doutrinação de gênero é tratada como criminalmente, enquanto nós estamos nos dividindo e nos enfraquecendo, tratando de questões que não nos levarão a nada, a não ser a nossa própria desorganização e fraqueza. Alguém escreveu assim: enquanto nós fazemos isso, a China inaugura um país ao norte do Brasil. Você já percebeu a que ponto já chega o domínio chinês na Venezuela? Militar e cultural. Eles compraram um país. Literalmente compraram um país. E enquanto nos incentivam a dividir-nos por questões dessa forma, eles preparam aquilo que virá no futuro. Você sabia que a Ucrânia cedeu? A Ucrânia era a terceira maior força nuclear do mundo, apenas depois dos Estados Unidos e da Rússia. Ela cedeu todo o seu arsenal, 100% do seu arsenal, pela promessa norte-americana e russa que ela não seria invadida e seria protegida. E olha o que aconteceu agora. Ou seja, literalmente as nações, elas abrem as suas portas e se enfraquecem, se dividindo entre si por questões que não colaboram em nada para o seu fortalecimento. Enquanto no nosso país se discute questões de gênero, a China ocupa um país ao norte do Brasil. Vai chegar a nossa hora também. Você acha que não? Não é? O mundo ele anda dessa forma. Depois eu vou falar uma coisinha sobre o Império Chinês e você vai entender isso. Agora uma questão aí de datas. Quanto durou cada um? O Império Babilônico durou 75 anos. O Império Medo-Persa, 219. O Império Grego, 185. E o Império Romano foi o que mais durou, 711 anos. Tem mais? O Império Romano começou a ser uma potência muito antes da era cristã, cerca de 190 a.C., e continuou até 565 depois de Cristo. Durante os primeiros séculos da era cristã e já antes, foi um império poderoso como o ferro. Esse é o quarto império. Dado ao seu sistema de governo, o reino tinha seus pontos frágeis. O imperador dividia o poder com o Senado, também o povo tinha que ser considerado e satisfeito nas horas críticas. Além disso, houve muita traição e muitos assassinatos nos círculos governamentais. Até nossos dias, a confederação das 10 nações ou 10 reinos, figurados pelos dedos dos pés, não manifestou-se. Eu acho que esse é o último slide, Lucas, ou tem mais? É o último. Não, deixa eu só voltar uma questão aqui. Por que nós estamos falando dos reinos e do quarto reino? Se você toma aquilo que vai ser dito no capítulo 2 a respeito dele, o reino romano, o Império Romano, ele existe durante esses mais de 700 anos. E ele tem um fim, então, em 565 a.C., pelas divisões que ocorreram pela parte oriental e ocidental e tudo aquilo que ocorre a partir dali. Mas na profecia de Daniel, no capítulo 2, este mesmo reino, ou aquilo que ocupa o lugar deste mesmo reino, é o reino que se levanta para então completar o tempo dos gentios. Ou seja, o tempo dos gentios se completa pelo ressurgimento do Império Romano, pelo ressurgimento do seu poder e da sua força dentro dos mesmos parâmetros que ele ocupava no tempo de Jesus. Então, aquilo que Daniel vai demonstrar para o nosso tempo é que as cartas, realmente
a formação mundial das nações conduz ao restabelecimento daquilo que um dia foi o grande Império Romano. Então, para onde anda a história da humanidade? Anda para o restabelecimento deste grande reino, agora não mais sob o comando de um César, mas sob o comando de quem? Do anticristo. Então, quando ele fala dos 10 dedos, ele demonstra que o anticristo vai governar com uma grande coalizão de reinos que vão apoiá-lo. Pode ir adiante. Até os nossos dias isso não aconteceu, mas isso então breve acontecerá. Os 10 reis farão com o anticristo uma coligação sob seu governo. É interessante isso. O anticristo ele não toma o poder pela força, ele toma pelo consenso. Ele não toma o poder pelo seu simples poderio militar. O anticristo ele vai ter 3 pináculos sobre o qual ele vai se assentar. O poderio militar, o poderio econômico e o poderio religioso. Então não será apenas um poder militar que vai conduzir o anticristo ao poder, mas sim uma colisão onde ele realmente será aceito como grande governante. Pode passar adiante. Aí nós temos como elas se dividem e por final então a grande pedra que é cortada e que destruirá o reino do anticristo nesta questão. Até aí, Lucas, agora deixa eu prosseguir a partir daqui. Então, quando nós chegarmos no fim do cumprimento do tempo dos gentios, o que nós vamos encontrar nesse mundo? Qual vai ser a fotografia nesse mundo quando isso acontecer? Irmãos, quando isso se der, nós vamos encontrar realmente 4 grandes forças operando nesse mundo. 2 delas em conjunto, mas as 3 de forma antagônica. Quando o anticristo vier reinar nesse mundo, ele não vai ter o apoio de todo mundo. O anticristo também vai sofrer realmente a oposição de alguns reinos. Ou seja, haverão reinos no mundo que não vão se enquadrar, que não vão apoiar o seu governo. Então, aquilo que a Bíblia nos mostra são os exércitos que vão combater e que vão se opor um ao outro durante o tempo da grande tribulação. Se você pode acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Eu quero apenas iniciar demonstrando esses 4 grandes exércitos. Apocalipse 13, 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar. O mar aqui representa as nações. Quando o Apocalipse fala da terra, é Israel. O mar são as nações. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, os reinos que a apoiam. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Notem que esses animais representam toda a ferocidade do império do anticristo. E quando ele fala do dragão, é o próprio Satanás que dá ao anticristo o seu poder, o seu trono e o seu poderio. Quem dará ao anticristo tamanho poder sobre esse mundo? Só podia ser Lúcifer. Só Satanás pode fazer isso. Você lembra que ele ofereceu esse mesmo poder a Cristo? Essa mesma honra a Cristo? Se simplesmente Jesus se prostrasse e o adorasse, pois Satanás fará isso com o anticristo. Ele dará poder, um reino, um poderio ao anticristo, a fim de que ele reine sobre este mundo. E esta federação de 10 reinos liderada por ele terá grande poder no período tribulacional. Mas não haverá apenas o exército do anticristo. Em Apocalipse 6,12 nós lemos o seguinte. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Há uma segunda força aqui. Agora ela é chamada de reis do Oriente. Nesse período da tribulação, a Palestina, ou seja, a terra de Canaã, será o centro da atividade do anticristo e o centro das coisas que acontecem nesse mundo. Historicamente, o rio Eufrates serviu sempre como uma defesa e uma separação natural entre o leste
e o oeste do Oriente Médio e da Ásia. Mas aqui está dizendo que o sexto anjo derramará uma taça sobre o rio Eufrates e a sua água se secará. Isso permitirá que as nações do Oriente venham sobre, então, a terra prometida e a ataquem. O juízo apresentado aqui em Apocalipse 16:12 realmente retirará essa barreira, permitindo que as nações orientais avancem sobre a terra de Israel. Agora um adendo aqui. Dos 4 grandes exércitos aqui citados em Apocalipse, só um deles chega a Armagedon. Você imagina qual? O exército do Oriente. Sabe quais serão os exércitos que vão estar cercando Jerusalém quando Jesus vir e libertar Israel? Adivinha? Os chineses, orientais. Aqui você pode incluir Japão, Coreias, todos os exércitos orientais. Quando o último ataque contra Jerusalém for colocado, só restará no mundo eles, os outros já terão sido destruídos. E serão eles os últimos. E quando isso acontece, o rio Eufrates seca, a última barreira se abre. E eles vêm como uma multidão sobre o deserto, para então atacar a nação de Israel. Um dia nós podemos, em breve, falar sobre a batalha de Armagedon, onde isso vai acontecer. Mas esse exército oriental é aquele que então estará no fim de todas essas batalhas. Com menos papel em tudo isso, Daniel 11:40 fala do rei do sul. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então nós vemos aqui que o rei do sul também é um aliado do rei do norte, que nós vamos falar a seguir, a fim de invadir a terra de Israel simultaneamente. Esta força, o rei do sul, junto com o rei do norte, eu vou explicar a vocês, serão os primeiros a ser destruídos na tribulação. Historicamente, o rei do sul é aceito como os reinos ou as forças militares localizadas ao norte da África, aonde localiza-se hoje o Egito. Então o rei do sul vai se aliar ao rei do norte no ataque à terra prometida. Então a quarta grande força é citada em Ezequiel 38:15. Virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Quem é esse reino? Agora o reino do norte, vem do extremo norte. Qual o extremo norte? Todas as vezes que a Bíblia fala de leste, oeste, norte e sul, qual é o ponto do qual ela parte? Qual é o centro do mundo, em outras palavras? Jerusalém. Jerusalém é literalmente o umbigo do mundo. Jerusalém é o centro do mundo em toda a sua história. Tudo aquilo que ocorre na tribulação, situando geograficamente ao sul da onde? De Jerusalém. Ao leste, ao oeste da onde? De Jerusalém. Ao norte da onde? De Jerusalém. Agora coloque aí, você viu muitos mapas essa semana da guerra. Qual é o reino ao norte de Jerusalém? Qual é a maior capital ao norte de Jerusalém? Moscou. Quem é o reino do norte? A Rússia. Ela tem um nome nas Escrituras. Vá comigo ao capítulo 38 de Ezequiel, verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Notem, Gog é o líder. A sua terra se chama Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então Ezequiel vai profetizar contra o rei, o grande imperador Gog, que habita a terra de Magog. Gog é o nome dado ao líder de uma confederação, sua terra chama-se Magog. Em Gênesis 10, Gênesis 10 descreve quem foi Magog. Gênesis 10, 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Magog foi o segundo filho de Jafé, que era filho de Noé. Meseque e Tubal, citados na profecia,
netos de Noé. A terra de Magog, historicamente, localiza-se na região conhecida como Cáucaso, palavra que significa forte de Magog, onde este povo era chamado de citas. Eram nômades que vagavam em torno do Mar Negro e do Mar Cáspio. Depois confere nos mapas e você descobrirá que o Mar Negro está ali ao norte, na região da Ucrânia. Então, este povo é identificado claramente com a Rússia e os povos que a formaram. E Gog com aquele que lidera a nação russa e o Império Russo. Mas Ezequiel 38 não só identifica ele, como nos fala algo mais. Verso 15. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos contigo. Então, o reino do norte na tribulação, ele não é um reino solitário, ele é um reino que recebe apoio de outros reinos. Então, os versos 5 e 6 dizem: persas, etíopes, os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então vamos olhar quem é que apoia o Império do Norte, o Reino do Norte. A primeira dessas nações será quem? A Pérsia. Eu já disse a vocês, quem são os persas? O Irã. Você notou nas notícias da semana o apoio do Irã àquilo que a Rússia está fazendo? O Irã se tornou praticamente um satélite daquilo que a Rússia faz. Se você toma as últimas notícias, Bashar al-Assad é o presidente da Síria e daquela região. O Irã e toda aquela região estão debaixo da influência russa. E isso não é por acaso. Eles não fazem parte do poderio russo por acaso. Também é designado aqui os etíopes. A expressão etíopes designa uma parte do continente africano, conhecido também como Cush. Porém, escritos assírios da Babilônia e da Arábia revelam que esta palavra também designava outra região e outro povo, localizado ao leste da Babilônia, onde estão hoje, adivinha quem? Afeganistão e Paquistão. Quem é o poder que hoje tanto domina sobre o Afeganistão? Não são apenas os extremistas islâmicos. Está ali, eles lutam com armas russas. Além deles, Pute, que também refere-se à mesma região de Afeganistão e Paquistão. Agora, fala de Gomer também. No Talmud, nos livros escritos, este povo é identificado como Germani. Da onde vem a nossa palavra portuguesa? Germânicos, que se refere a qual região do país, da Europa? A Alemanha. Você já notou que a Alemanha desligou todos os seus reatores nucleares para depender unicamente do gás natural que vem da Rússia? Os alemães estão literalmente nas mãos dos russos. Literalmente. A Alemanha já foi o país mais poderoso da Europa. E hoje, quando você vê a taxa de natalidade alemã, quando um país, quando uma nação, a taxa de natalidade dos casais é menos que 1,3, você tem um curto número de gerações para aquela nação ter fim. A taxa de natalidade alemã já caiu disso há muito tempo. Sabe qual é a taxa de natalidade dos imigrantes árabes que estão na Alemanha? 8. Você sabe como os islâmicos estão conquistando a Alemanha? Tendo filhos. Só isso. Não levantaram uma arma. Enquanto os alemães não estão tendo filhos, os imigrantes islâmicos que chegam na Alemanha têm, em média, 8 filhos por casal. Isso não demora muito tempo para a nação que habita aquele lugar ser a minoria. A Alemanha vai fazer parte desse grande império do norte. O que nós vemos hoje é o quê? Que ela já é completamente dependente do grande líder do norte, a Rússia. Nós podemos ir além. O quinto é Togarma. Togarma é a região identificada como a Turquia.
E assim como as demais nações ao seu redor estão também debaixo do poderio e da influência russa. Então, essa é a realidade que a Bíblia mostra, que a Bíblia profeticamente apresenta e que nós vemos diante dos nossos olhos. Ou seja, por que as nações estão se movimentando? Estão se movimentando para formar o tabuleiro de xadrez, vamos usar essa imagem, que Apocalipse diz que elas vão formar. Os seus reinos, as suas forças, as suas coligações. Então tudo isso demonstra como a Rússia se tornará esse grande reino do norte junto de seus aliados. Mas não podemos terminar sem contar como toda essa história termina. Este é o papel da Rússia nas profecias. Mas qual é o fim da Rússia nas profecias? No mesmo capítulo 38 de Ezequiel, verso 8, nós lemos: no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Sabe o que está dizendo aqui? Está falando não somente sobre a restauração do reino de Israel, mas sobre realmente a prosperidade do reino de Israel. Ela se recuperou da espada, ela foi congregada nos montes, ela foi tirada dentre as nações, os judeus voltaram para a sua terra. E durante os primeiros 42 meses, 3 anos e meio do reino do anticristo, Israel habitará seguramente. Então o verso 11 diz o que o reino do norte fará. Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. No tempo da tribulação, a nação de Israel estará tão segura das promessas do anticristo que elas vão desfazer todo o seu arsenal de segurança. Eles têm hoje o domo de ferro, vamos dizer assim. Você já notou, quando os palestinos ou qualquer outra nação joga mísseis contra Israel, há um escudo protetor, vamos dizer assim, um sistema de proteção que automaticamente mísseis israelenses captam onde eles estão, os projéteis lançados pelo inimigo, e os destroem ainda no ar. Isso é o Iron Dome, o domo de ferro de Israel, pois no tempo da tribulação Israel vai tirar tudo isso. Não precisa mais. O anticristo, que eles não vão chamar de anticristo, vai realmente nos manter em segurança. Então, quando a Rússia e os seus aliados atacarem Israel, realmente Israel vai estar muito descansado. Então, o verso 12 diz: o que a Rússia quer, a fim de tomar o despojo, para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Porque a Rússia e os seus aliados, o rei do norte, vai atacar Israel por causa da sua riqueza. Durante o tempo da tribulação, Israel será um oásis de prosperidade. O que Gog e Magog, da terra de Magog, desejam, o que os seus aliados desejam? Eles desejam realmente a riqueza de Israel. Sabe, os aliados de Gog são, em sua maioria, nações árabes. As nações árabes vão ter uma visão dupla aqui. Eles podem, atacando Israel, não só ficarem ricos, como destruir o inimigo de séculos. Eles vão ver, naquilo que a Rússia vai fazer no tempo da tribulação, eles vão ver a oportunidade de varrer Israel do mapa. Então eles se juntam à Rússia, não porque eles amam a Rússia, mas porque eles têm um inimigo em comum. E eles juntos atacam Israel. Mas olha o que acontece. Verso 18. Sucederá, porém, que naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Verso 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra.
E todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Então, neste grande terremoto, o que acontece? Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Agora notem, a coalizão do norte vem atacar Israel pelo norte. E o que a Bíblia está descrevendo aqui? Quando a Rússia e os seus aliados estiverem sobre o norte das montanhas de Israel, eles estão ocupando toda aquela região, eles são um exército imenso, incontável. Começará a acontecer algumas coisas. Primeiro, um grande terremoto vai fender toda aquela região, abrindo crateras, derrubando montes. Isso vai ser tão terrível, eles vão achar que estão sendo atacados de tal forma que eles vão matar uns aos outros. Esses próprios exércitos entrarão em luta um contra o outro, imaginando que é o outro que está o destruindo. Mas a coisa não para por aí. Uma tempestade terrível se abate sobre eles. E além disso, o grande terremoto propiciará que aquele magma, as erupções vulcânicas, venham do centro da terra e se derramem sobre aquele lugar. Olha, tudo isso acontecerá sem que Israel mexa um dedo. A grande nação russa, os povos árabes, a Turquia, a Alemanha, como conhecemos hoje, verão e provarão do peso da mão de Deus naquele dia. Ali é o fim do grande império russo. Ali é o fim do grande poder árabe, do poder que um dia foram os alemães. Eles não serão completamente destruídos. O que sobra deles vai se aliar ao anticristo, mas nem perto da força que tinha. O fim da Rússia é descrito no verso 23 com o seguinte significado: assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus fizer tudo isso, essas nações que rejeitam o nome dele saberão quem é Deus. Sabe, hoje as pessoas estão brincando de Deus nesse mundo. As nações, elas brincam, achando que elas têm todo o poder e toda a autoridade para fazer o que bem entendem. Elas desprezam Deus, elas agem segundo os seus propósitos, segundo realmente os seus desejos, a sua ambição. E na mente delas, Deus não está, nem é capaz de fazer nada contra elas. Quando a Rússia e os seus aliados atacarem Jerusalém, eles não vão saber nem de onde veio aquilo que lhes destruiu. Eles não vão saber nem explicar como que isso aconteceu. Mas aos olhos de Israel, eles vão lembrar do quê? Lembra quando os assírios atacaram as tribos de Israel? O rei estava lá morrendo de medo. O que a gente vai fazer agora? Deus orienta os seus profetas, diz ao rei o que ele tinha que fazer. O rei cumpre a palavra. Eles esperando o ataque. Então 2 leprosos saem lá das portas da cidade. Vamos lá nos assírios. Se eles nos matarem, nos mataram. Se eles nos pouparem, nos pouparam. Você lembra o que eles acharam quando eles chegaram lá? 180.000 morreram. Muitos, o acampamento estava vazio porque eles ouviram toque de trombetas e de guerra e eles fugiram. E eles ali tinham alimento e comida e tudo mais para comerem. Sempre foi assim que Deus libertou Israel. E naquele dia vai ser assim. Israel não tem uma espada, mas aquele que guerreia as guerras de Israel vai lutar por eles. E assim o tempo dos gentios vai chegar ao fim. E nunca mais as nações gentias vão colocar o seu pé para destruir Jerusalém.
O profeta chama Jerusalém de o cálice de tontear. Sabe o que é um cálice de tontear? Você toma um gole e perde o rumo. As nações bebem sobre Jerusalém, mas isso vai ser um cálice tão amargo para elas, que elas vão ter que entender que elas nunca deveriam ter colocado a sua mão contra a terra de Deus. Josmã tem uma pergunta? Bem no início. Não bem no início, mas na primeira parte. O império, a força do Reino do Norte, ela é a primeira a ser destruída. Então, a primeira das 4 grandes forças, e aqui tem a força do Sul também, ela é a primeira a ser devastada na tribulação. Então, a história do poder russo vai até a primeira parte da tribulação. Não resiste a isso. Se acaba ali. Então, nessa primeira parte, quando o anticristo prometeu liberdade e segurança a Israel, é que o Império do Norte, a Rússia e os seus aliados aproveitam para atacar. O anticristo não está ali para defender Israel. Não vai estar envolvido em outras querelas no mundo. Ele também é surpreendido por isso. E ele não consegue dar a segurança que Israel precisa. Mas todos esses fatos, a mão de Deus agindo em tudo isso, vai demonstrar claramente que foi Deus que libertou eles da grande destruição. Então, a Rússia não passa nem da primeira parte da tribulação. Quem mais? Alguma dúvida? Alguma pergunta que surgiu na sua mente? Alguma questão, gente? Ok? Então ore. Ore por este mundo. Nós não somos capazes de impedir que isso aconteça pelas nossas orações, porque já está profetizado. Mas devemos orar por aqueles que não conhecem Cristo. Quando isso acontecer, ainda haverá oportunidade de salvação nesse mundo, mas ela logo vai se fechar. No meio na segunda parte da tribulação, você já não encontra salvos. Pessoas sendo salvas. A primeira parte ainda há a oportunidade de salvação. Mas devemos orar para que, nesse pouco tempo que nos resta, realmente almas sejam salvas e a nossa vida seja dedicada a isso. Vamos fechar os nossos olhos, orar, agradecer ao Senhor. Então nós vamos cantar um hino antes de nos despedirmos.